Então vamos começar? Vamos lá, vamos começar a falar. Hoje a aula vai ser sobre revoltas brasileiras. Dando continuidade à aula de Brasil, né? Falando aí do último vídeo que a gente trabalhou, a gente falou sobre Brasil colonial e não deixa de estar incluso esse tema, essa temática falando sobre revoltas brasileiras. E aí, para isso, para quem acompanha já deve ter visto, para quem não acompanha, procura lá no blog Boletim da História, www.boletimdahistoria.com.br. Vocês vão achar uma postagem falando de revoltas brasileiras, né? Revoltas nativistas, separatistas e regenciais. Então basta ir lá e fazer a busca, né? Vocês já estão com o link já está com vocês. Então vamos começar. Falando das revoltas, primeiro é a gente se situar no tempo, na nossa linha de tempo, para que ocorra aí uma sincronização histórica, né? A gente precisa aí fazer uma linha do tempo para que a gente consiga construir, né, a linearidade histórica, seguir ali a linearidade histórica, tá bom? Revoltas nativistas. A gente está falando de revoltas que vão estar baseadas aí no século XVI, XVII, tudo bem? Então, basicamente, aí as principais revoltas nativistas, a gente vai estar falando de revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, ok? Guerra dos Mascates, inclusive na aula de Brasil Colonial a gente trabalhou um pouquinho dela, hoje a gente vai trabalhar mais profundamente a aula. Revolta de Filipe dos Santos. Então a gente tem aí essas quatro principais revoltas para trabalhar em revoltas brasileiras. Falando de revolta separatista, a gente vai ter aí as revoltas mais comumente conhecidas como Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana ou Inconfidência Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, também muito conhecidas como Revolta dos Alfaiates, né? E Revolução Pernambucana, a gente já está falando já no século XVIII, tudo bem? A gente já está falando já no século XVIII. Revoltas regenciais, a gente vai estar falando aí do século XIX, e para trabalhar essas revoltas, entre quatro delas são as principais: Revolta dos Malês, Cabanagem, Sabinada e Balaiada. Tranquilo? Dentro das revoltas regenciais, mas com uma transição para o segundo reinado, a gente vai estar falando também de Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, famosa aí República Rio-Grandense, tudo bem? Então é isso que a gente vai trabalhar hoje, vai ser dessa forma que a gente vai brincar um pouquinho hoje. Eu tô sem chat, tá? Então se precisar, liga o áudio e me pergunta, tudo bem? O chat desapareceu aqui. Então vamos lá, começando então por revoltas nativistas. Vamos trabalhar a primeira revolta nativista, Revolta de Beckman, tranquilo? Olha só que interessante, uma revolta que ocorre no Maranhão, né? Maranhão não é um estado comum de ter revoltas corriqueiras. Fica uma dica para o vestibular, para qualquer prova de história do Brasil. Pensou em revolta, pensou em movimento, pensou em insurreição, lembra de Pernambuco. Tudo acontece em Pernambuco. Tudo. O tempo inteiro, a vida inteira de Brasil, Pernambuco tem revoltas. Tem movimentações, tem insurreições, tem problemas. Então Pernambuco é a que mais se entra em rebelião contra o sistema, independente de qual ele é. Tudo bem? Então pense o seguinte: Maranhão é algo incomum para a história brasileira, né? Ela está marcada, ela estava lá a partir de 1684. Então, primeira coisa que a gente já começa a pensar, a revolta de Beckman acontece no Maranhão e é um local, uma localidade que não tem não é comum, não é corriqueiro que aconteça uma movimentação de insurreição nesses locais. No local, no Maranhão, tá bom? Ela foi liderada aí por Manuel Beckman, então daí o nome Revolta de Beckman, ok?
E a principal causa dessa revolta é a falta de mão de obra escrava. Então preste atenção, observem o que diz, né, o conceito da revolta de Beckmann. Ela teve como causa principal a falta de mão de obra escrava. Então, se eu penso em falta de mão de obra escrava e estou me revoltando por causa disso, é um tipo de revolta elitista, é um tipo de revolta popular, anti-escravista. O que vocês imaginam disso, tá? Então, é uma coisa a se pensar. Então, a revolta de Beckmann é uma revolta elitista, é uma revolta vinda das classes mais altas, da elite do Maranhão do período, né? Eu estou reclamando da falta de mão de obra. Não tem mão de obra para o meu trabalho, essa mão de obra, obviamente, para o período, por causa de todas as situações do momento, é uma mão de obra escrava, né? E também o desabastecimento. Mas desabastecimento de quê? Desabastecimento de vários tipos de mercadoria, seja do gênero alimentício, seja do gênero têxtil, seja do gênero de consumo diário, ok? Essa é uma boa pauta para a gente trabalhar aqui, parar para falar sobre ela, porque, veja, o Maranhão está localizado em um local de difícil acesso para aquele período. A gente está falando do século XVI, correto? Na verdade, última foto, está falando do século XVII, né? 1684, a gente está no século XVII. Então, pensem que é muito complexo para trabalhar nesse momento com uma logística de distribuição, principalmente para um local tão penetrado no território brasileiro, na colônia brasileira, como era o estado do Maranhão, ou a região do Maranhão. Tudo bem? Então você tem um desabastecimento porque a logística é dificultosa. Você tem um desabastecimento porque aquela região é uma região preterida pela coroa. E a partir de 1684, mais ainda. Por que isso? Porque nós temos a descoberta do ouro, né, que começa a ser startado ali, as descobertas começam a acontecer a partir de 1640, 1650, e começam a acham de verdade as jazidas de ouro no Brasil a partir da década de 1690. Então ela vai ficando cada vez mais preterida, tudo bem? Então elas têm uma logística dificultosa pelo terreno, pela localidade, pela logística de levar aquilo ali, os gêneros, né, que abasteciam aquela região. Fica complexo, é dificultoso, e ainda tem a questão do preterimento desse local, da localidade do estado do Maranhão, tá bom? Os altos preços das mercadorias também são questionados, principalmente são comercializadas por um negócio chamado Companhia Geral de Comércio, Companhia Geral de Comércio do Maranhão, né, que seria aí uma espécie de detentora do poder comercial, né? Ela que faz a distribuição da área comercial no período. E vocês imaginem que a logística sai dela, a organização sai dela, toda a estrutura de comércio sai dela, é pensado por ela, é gerenciado por ela, é feito a logística através dela. Então obviamente que como fica dificultoso trazer, né, mercadoria para aquele território, para aquela localidade, ela acaba fazendo um alto preço, um alto custo, né, para a população. Então o custeio do deslocamento de gêneros, sejam eles alimentícios ou não, acaba sobrando para a população, o que leva a uma discórdia, né, um questionamento frente principalmente dos comerciantes médios e também de alguns altos comerciantes que se sentiam desmerecidos e acabavam pagando altos impostos para que aquela mercadoria chegasse, né? Isso acabava levantando muito o valor de suas mercadorias e repassando à população que ou comprava pouco ou não comprava, e você como comerciante, acabava tomando prejuízo, né? Então Beckmann reúne aí uma gama de pessoas
a fim do movimento, se começam a se movimentar no fator de entrar em contato com a metrópole, entrar em contato com o governo geral, estruturando aí uma solução, né? Uma tentativa de estruturar uma solução para o problema, até que não se deu mais e essa revolta acaba eclodindo no Maranhão. É uma revolta que foi rapidamente debelada, a coroa conseguiu debelar de forma rápida, né? Obviamente que algumas coisas tiveram que ceder, principalmente se você está falando de comerciantes de alta renda. Então você tem ali uma diminuição das taxações, uma diminuição do imposto cobrado, mas a Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão permanece, ela continua existindo, né? É uma coisa criada pela coroa, a coroa não quis dar o braço a torcer, obviamente que foi mantido, mas ela mantém aquilo ali de uma forma um pouco mais amena para poder levar adiante a questão comercial do território do período, né? Então é isso, a revolta de Beckman ela termina sendo debelada pela coroa, obviamente teve uma intervenção policial militar lá, por ter sido uma revolta basicamente da elite, a violência não foi feita de forma grande, monstruosa, mas de certa forma Beckman foi preso e alguns também, outros foram até desterrados, mas foi uma condução menos violenta do que o de costume para revoltas contra a metrópole. Ok, pessoal? Então, continuando aí em revoltas nativistas, a gente vai trabalhar agora com a revolta dos Emboabas. Né? O que foi a revolta dos Emboabas? Primeiro, entender o que é a revolta em si. Né? Primeiro, nós temos duas vertentes, os dois complementos dessa revolta, que são os bandeirantes e que são os entrantes, né? E aí a gente precisa relembrar o que são entradas e o que são bandeiras, né? Entradas são comitivas, organizações militares, né? ou movimentos militares organizados pela metrópole, pela própria coroa, a busca de ouro, principalmente ouro e pedras preciosas, assim como outros metais preciosos, e também aprasamento, né? Aprasamento de índios e escravos fugidos. Então, os entrantes têm essa ideia, mas eles trabalham para a coroa. Então vejam, tudo que eles conquistam, que eles acham que eles conseguem, passa a ser da coroa, e a coroa detém 100% de todo o valor ali descoberto ou achado. Os Emboabas não, os Emboabas são paulistas, moradores, né, oriundos, nativos da área ali de Vila Rica, né, um pouquinho antes de Vila Rica ainda, a gente está falando da capitania de São Vicente ainda, né? Então são oriundos de São Vicente, que depois vai se achar as Minas Gerais, né? E transforma-se em Vila Rica, depois separa a Minas de São Paulo. Então os paulistas, que eram sim os bandeirantes e paulistas nesse momento são as mesmas pessoas, tá bom? Esses são nativos do local, nascidos ali, e eles trabalham para si mesmos, eles são profissionais, digamos assim, liberais, né? Homens do campo, homens da roça, rústicos e livres. Então o que eles vão fazer? Eles vão para o meio do mato procurar a mesma coisa que a coroa, só que quando eles conseguem conquistar aquilo ali, conseguem achar ou localizar aquilo ali, a coroa ganha um percentual e eles ficam com outro percentual. Então para a coroa não é vantagem eles acharem, mas é vantagem mantê-los lá. Então isso vai gerar um conflito quando acham as minas, né? A partir de 1690 começa a ocorrer uma disputa de quem foi o detentor do descobrimento das minas, quem foi que localizou as minas. Então quem é que tem que ficar com a administração, quem é que tem que ganhar o lucro, quem é que tem que passar para a coroa? São os entrantes que são a coroa, que fazem parte da coroa, ou os bandeirantes que entraram lá e procuraram e acharam, né? Então acontece um conflito. Esse conflito acabou gerando um conflito armado, uma guerra, que foi determinado como Guerra dos Emboabas. Por que Emboaba? Emboaba nada mais é do que um grupo, tá? Um grupo de pessoas que usam roupas que lembram muito um pássaro que tinha na região, chamado Emboaba.
pela coloração meio rosada, com aquelas penugens saindo da cabeça, né? Isso acabou levando o nome de apelidar os bandeirantes, apelidando os entrantes de Emboaba. Então, quem são os Emboabas? Os forasteiros, os entrantes, aqueles que não pertencem ao local, à localidade, né? Então, esses sim são o que chamam ou determinam de Emboabas, ok? Então, como é que foi essa guerra? A guerra ocorre em Minas, nas Minas Gerais, por volta de 1708 ali, acho que vai até 1709, né? Vai até 709. Os bandeirantes paulistas acabam lutando, brigando ou questionando a sua exclusividade na exploração das minas, uma vez, como a gente acabou de falar, que eles é que acabam descobrindo ou descobriram as minas que depois originou aí Vila Rica e Ouro Preto, né? Já que são feitas por eles, por que não eles administrarem a mina? Então, esse é o questionamento. Então, preste atenção que o questionamento principal é quem vai administrar as minas, ok? Só que, porém, contudo, entretanto, todavia, finalmente, os portugueses e colonos de outros estados, né, que vinham para cá, como eu falei, com aquelas roupas mais europeias, acabavam questionando também, queriam ter o direito da exploração, principalmente aqueles que são diretamente ligados à metrópole, né? Os próprios portugueses, pessoas com dinheiro. Então esses começam a questionar se eles devem ou não também administrar ou somente eles administrar. E aí daí começa a confusão, porque os bandeirantes, que são detentores da descoberta, que são eles que estavam lá procurando, caçando e encontraram as minas, de fato foram os bandeirantes que localizaram, entrou-se então a disputa: por que você vai administrar se eu foi quem descobri? E aí começa uma grande guerra, um grande conflito, né? Um conflito entre Emboabas, os forasteiros, e os próprios paulistas. Esses dois grupos, apesar de serem ali orientados pela coroa, entraram sim em conflito, tiveram um grande desafio braçal, houve morte em batalha, houve sangue derramado no solo, né? Mas que no final quem sai vitorioso com essa brincadeira são os bandeirantes, que conseguem a administração parcial ali, ou de grande parte daquilo que eles pleiteavam das minas, né? Obviamente que isso aí iria acontecer, né? Isso ninguém ia aceitar que fosse transferido esse know-how para um outro grupo, uma vez que eles que conhecem, iam à área, acharam tudo que tinha que ser localizado, etc, etc, etc. Tudo bem? Até aí tudo bem, pessoal? Tá todo mundo entendendo? Tranquilo? Qualquer coisa é só botar aí nos comentários que a gente vai falando, tá? Ou fala verbal aí, porque eu não tô conseguindo ver vocês, agora que eu lembrei. Vamos lá, seguindo então. Guerra dos Mascates, né? O que foi então a Guerra dos Mascates? O que a gente precisa lembrar? Houve o Pernambuco holandês, correto? Então a gente teve ali uma grande investidura dos holandeses, principalmente sob a égide de Maurício de Nassau, em Recife, né? E Recife não era a principal localidade, né? A principal localidade é Olinda. A gente está falando de Pernambuco. Bom, se Recife começa a ter investimentos de melhoria de cidade, é natural que Recife passe a ser a capital. E aí vem o grande problema, né? Porque Olinda não quer deixar de ser a preferida como capital para ser preterida. E principalmente, em Olinda estão lotados os principais comerciantes. Toda a grande massa de comércio pernambucano está em Olinda. Só que de fato você tem ali uma estrutura melhorada, uma estrutura melhor erguida em Recife. E aí você acaba tendo uma grande disputa de égide política
aonde você, não quer perder no seu território a regalia, o prestígio, o benefício, correto? E aí você tem os grandes líderes de Olinda, que são quem? Os senhores de engenho, que acabam entrando nessa batalha porque eles não querem perder a hegemonia política de Olinda, a importância política de Olinda. E quem é que está do outro lado? Os mascates. Quem são os mascates? Comerciantes, principalmente comerciantes portugueses. Então você tem senhores de engenho, ou seja, o que a gente chama de elite agrária, e comerciantes entrando em duelo, entrando em embate para disputar, para disputar quem é que vai ser a grande estrutura, né? A grande localidade política, o grande polo político de Pernambuco. E aí essa guerra é dada o nome de Guerra dos Mascates. Quem são os mascates? Os comerciantes portugueses, que acabam ganhando vantagem quando Recife é feito toda a repaginação da cidade. E Olinda, ficando uma cidade, entre aspas, mais velha, é melhor para a elite agrária, que não tem comércio, né? Só promove commodity. Então, quem é que vai mandar? Recife, com os mascates? Ou Olinda, com os senhores de engenho? Isso gera conflito, isso gera um duelo, e esse conflito vai para as ruas de Recife, vai para as ruas de Olinda, e o embate acaba dando vitória, né? Na verdade não houve vitória, mas quem saiu mais ou menos vitorioso foram os mascates, porque Recife é então declarada como capital de Pernambuco, é assim até hoje. Tudo bem? Então, a Guerra dos Mascates tem a ver com a disputa política, né, entre portugueses comerciantes e agricultores, né, de senhores de engenho, a disputa entre eles pela hegemonia política da região de Olinda ou da região de Pernambuco. Acabou ficando Pernambuco a grande potência política em Recife. Tudo bem? O Pernambuco passou a ser Recife a grande situação aí de organização política. Beleza? E aí a gente passa aí para a última revolta nativista que a gente vai trabalhar, a chamada revolta de Filipe dos Santos, também conhecida como revolta de Vila Rica, que ocorreu em Vila Rica. Revolta de Vila Rica ocorreu em Vila Rica. Essa ficou fácil, né? É mais fácil. Então vamos lá. Só pra gente lembrar, Vila Rica é atual Ouro Preto, hein? Vila Rica e Ouro Preto são as mesmas pessoas. Tipo Chiquinho, Francisco, Lirochico, todo mundo igual? Então por aí. Quem foi o líder dessa revolta, que acontece lá por 720? Filipe dos Santos, né? Quais são as principais causas dessa revolta? Primeiro, alta taxação de impostos. Isso aí faz parte da pauta de tudo que é revolta, né? Todo mundo reclama de imposto. Imagina por quê? Imaginem vocês por quê. Então a gente está falando aí de alta taxa de impostos cobrada pela coroa, tá? Então queriam que baixassem os impostos, principalmente sobre exploração do ouro no Brasil, que era bem difícil. Se a coroa foi criando durante o processo de mineração vários outros impostos, porque só o quinto não interessava mais, ela não vai abaixar imposto, né? Isso vai acontecer lá para a revolta, que não é uma revolta, é uma inconfidência, né, mineira, mas aí daqui a pouco a gente chega nela. Segundo, a criação das casas de fundições, tá? Criada para controlar e arrecadar impostos sobre o ouro encontrado na colônia. Então veja, uma das principais causas, criação da casa de fundição. E pasme, por que você reclama da casa de fundição? Primeiro porque você tem que ficar indo lá martelar teu ouro para poder transportar seu ouro por tudo quanto é canto. Esse é o primeiro problema.
E aí por que isso te incomoda? Porque você não consegue roubar. Ué, mano, tu tá falando que eles queriam roubar? Não, eu tô afirmando. Todos que trabalhavam na mineração queriam que diminuíssem a fiscalização para que o contrabando ocorresse. Gente, a própria Inconfidência Mineira, uma das medidas, né, uma das imposições era que o contrabando fosse liberado. Então vai se ligando nisso aí já, tá? Terceiro, proibição da circulação do ouro em pó. Então vejam, a proibição da circulação do ouro em pó fez a galera de Vila Rica questionar. Principalmente porque tinham punições severas, muito severas, para quem fosse pego circulando com ouro nessa condição. Né? Porque facilitava o contrabando. E aí, a coroa não quer perder de jeito nenhum. A coroa não quer perder de jeito nenhum. Bota isso na cabeça. Tá, pessoal? Então vamos lá. E o outro é o monopólio das principais mercadorias pelos comerciantes portugueses. Ou seja, quem tinha o monopólio de venda das principais mercadorias lá em Vila Rica? Os comerciantes portugueses. Então isso incomodava quem não era comerciante português, porque queria vender também para ganhar seu dinheiro e não podia. Então, Filipe dos Santos, ele se estrutura, né, consegue uma aliança, e esse aqui, apesar de ele ser da elite, e uma grande maioria desses revoltosos serem da elite, você tem ali um apelo da camada média da população, pelo menos os intelectuais e os profissionais liberais, eles se envolveram nesse conflito, e vão em prol de todas essas reivindicações contra as estruturas monárquicas da metrópole. Obviamente que foram, mais uma vez, debelados. Filipe dos Santos foi preso, depois morre. Uma grande parte dos aliados deles lá, que se envolveram de classe média, foram desterrados. Mas ficou ali uma pulga atrás da orelha da metrópole, porque é o principal lugar agora de movimentação. Pernambuco deu muito problema, ainda dá problema, mas agora eu tenho algo muito mais complexo para pensar, porque é de lá que está saindo todo o meu ouro. Todo o ouro português está saindo de lá, de Vila Rica. Então o olhar, a ótica para Vila Rica é principal. Dessa forma, toda e qualquer movimentação é rapidamente descoberta. Existia um serviço ali meio que de inteligência, tipo M8, né, do Missão Impossível, uma galera meio né, Scotland Yard, lá em Vila Rica, para evitar que a coroa entrasse nesses problemas de uma revolta onde ela não sabia, foi surpreendida. E aí ela conseguiria debelar normalmente, antecipadamente, essas revoltas, tá bom? Então, mais uma revolta, agora também nativista. O que significa revolta nativista? Talvez seja aí o principal se perguntado. Nativista significa por nativos. Então percebam que todas as revoltas que estão na esfera nativista, são declaradas revoltas nativistas, são pessoas coloniais, ou seja, aqueles que são oriundos da colônia, nascidos aqui, estruturados aqui, vivem daqui, se alimentam daqui da colônia, que começam a eclodir contra a metrópole, de alguma forma ou por alguma coisa que a metrópole vem executando. Então, a revolta nativista é aquela que é nativa, é feita por nativos, buscando melhorias para os nativos. Nativos que eu digo, da colônia. Ok, pessoal? Então a gente encerra a pauta aí de colônia, de revolta nativista, e vai começar passando aí para as revoltas separatistas. Principal delas, Inconfidência Mineira, 1789. E aí eu preciso deixar registrado para vocês, quem gosta do tema, quer aprofundar para além dos muros das universidades,
ou seja, do vestibular, né, porque na universidade você estuda tudo isso, eu sugiro que leiam A Devassa da Devassa. É um livro que conta a história por dentro, pelas entranhas da Inconfidência Mineira. É um livro relativamente barato, não sei o que está custando agora, mas não passa de R$50. Mas no sebo com certeza se encontra mais barato ainda na versão digital. Eu não tenho certeza se tem no blog, mas deem uma olhada, possivelmente ele está lá no blog em versão PDF. Tudo bem? Claro, gratuito, é só clicar, abrir e ler o livro. Então vamos lá, falando um pouco da Inconfidência Mineira. Primeira coisa de todos, apesar da coincidência da data, 1789, o que eu preciso lembrar a vocês? Não é influenciada pela Revolução Francesa. Até porque as duas estão acontecendo concomitantemente. Ok? Então a revolta, que a gente conhece como Inconfidência Mineira, ela está acontecendo no mesmo momento que está acontecendo a Revolução Francesa. Então ela não pode estar sendo influenciada pela Revolução Francesa. Ela está sendo influenciada pelos mesmos ideais e princípios que influenciam a Revolução Francesa. Aí sim, tudo bem. A gente pode trabalhar dessa forma, porque de fato é. E aí quais são esses princípios? Liberdade, igualdade, fraternidade, que saem de quê? De qual ideologia? O iluminismo. Beleza, pessoal? Então o iluminismo que tomou a Europa no século XVII, final do século XVII e o século XVIII, né, chamado século das luzes, também chegou aqui no Brasil. Mas como chegou? De que forma? Se tratando de Vila Rica, ou seja, se tratando lá da área das Minas, chegou junto com os filhos dos donos de datas que mandavam os mesmos estudarem na Europa, Coimbra principalmente, uma universidade portuguesa. E lá na universidade, na academia, obviamente, o contato com as ideias iluministas foi feito. E todo o conhecimento do iluminismo foi vindo com os filhos desses senhores do ouro, né? Foram vindo com eles e eles foram alimentando os seus pais, que eram uma elite local, com as ideias da razão, ideias de que a monarquia é antiquada, de que o modelo monárquico absolutista é antiquado, não se deve mais ser usado, e etc, etc, etc. Com essas ideias, nessas inspirações, começam a surgir as ideias, né, os ideais que forjam a Conjuração Mineira, né? É um movimento separatista, porque se tem a ideia de separar as Minas da autonomia, dando autonomia, correto? Separando ela de Portugal. Então, a ideia inicial não era ficar, como é que eu vou dizer, emancipado, né? Ou seja, virar um país, ou ganhar liberdade, né? A independência de Portugal. A ideia era ter uma liberdade econômica, jurídica, né? Você ter ali uma espécie de aumento da autonomia das Minas Gerais, já que ela é tão importante para gerar renda a Portugal. Então a ideia não era libertar o Brasil, né? A ideia não era criar a independência do Brasil. Não, nenhum inconfidente mineiro lutou pela independência do Brasil, né? Tem aquela música famosa dos carnavais, Joaquim José da Silva Xavier morreu dia 21 de abril pela independência das Minas Gerais, não é do Brasil, como diz a música, tá? E não é independência total de Portugal, eles não queriam ficar livres de Portugal, eles gostavam de ser súditos de Portugal, gostavam de ter essa ideia de pertencer a uma estrutura monárquica. A ideia era ganhar mais autonomia, só que Portugal não ia dar autonomia para eles, então chegaram no nível que iriam fazer uma separação de Portugal, porque não conseguiriam de outra forma, né?
chegou-se a cogitar até uma república, mas isso não foi à frente. Então a ideia era ganhar a emancipação total de Portugal. E meio que no final sem saber o que fazer, né? Qual era a pauta reivindicatória? Então, primeira de todas, fim da derrama. O que é a derrama? Era um imposto cobrado por Portugal. Se você não conseguisse atingir a finta, ou seja, a quantidade de 450 arrobas no final do ano, que você tinha que entregar, não precisa entregar por mês, pode entregar tudo de uma vez só se quiser, você teria que pagar a derrama. O que seria a derrama? Derrama seria fiscais ou homens militares do governo entravam nas casas e tomavam tudo de quem estava devendo o imposto de arrecadação do ouro. Tá? Tomavam tudo que tu tinha em casa. Se bobear, tomava até teus escravos, tomava teu filho, tua mulher, levava todo mundo. Tá? Então, isso era o principal questionamento daquela elite. Estou falando elite porque a Conjuração Mineira, a Inconfidência Mineira, ela é exclusivamente elite, com algumas colocações médio-sociais da época, como profissionais liberais, médicos, dentistas, entre outros. Né? O próprio Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, ele era um cirurgião barbeiro, que chama, né? Um alfer do exército. Alfer é o cargo de aspirante, né? Tá ali no meio, entre subtenente e o tenente, é o cara no nimbo. Então ele era ali um médio militar, tinha um cargo de cirurgião dentista, cirurgião barbeiro, que era chamado na época, mas de forma não... Ele era da elite. Nenhuma pauta pedia liberdade de escravos, nenhuma pauta pedia liberdade de Portugal para o Brasil inteiro, uma melhora de condições sociais para toda a sociedade. Não, nem pediram a liberdade dos escravos. Pelo contrário, eles queriam os escravos porque eles precisavam dos escravos, porque eles eram caras que iam cavucar terra, eles eram donos de datas que faziam garimpo, então eles precisavam do escravo. Tá? Então era uma revolta de elite, exclusivamente da elite. Tudo bem? Então você tinha ali uma outra grande reivindicação, os altos impostos. Então tinha a derrama, os altos impostos, né? Tinha também uma necessidade da formação da população local. Então, como eram de elite, pediam para que fosse instalada uma universidade nas Minas Gerais, para que seus filhos não precisassem ser mandados para Coimbra. Então você tinha essa ideia também. E fazer uma independência das Minas Gerais. Como não conseguiriam fazer emancipação, correto? Lutaram então por essa separação completa de Portugal, mas somente das Minas, e dentro de um sistema republicano pós separação, né? Pós emancipação completa de Portugal. Como a gente falou, o principal líder foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Queriam criar uma nova Constituição para organizar e administrar a área das Minas, que viria a se tornar uma República das Minas, correto? Incentivar também o desenvolvimento industrial no local. Então você ainda queria melhorar uma situação industrial no local, pegar as manufaturas, criar uma situação fabril e fazer uma investidura industrial nas Minas Gerais. Por quê? Porque eles tinham ouro, eles tinham condições, eles tinham local, e aí queriam meio que copiar o que está acontecendo na Europa com a Revolução Industrial Inglesa e posteriormente a Revolução Industrial Francesa. Tudo bem, pessoal? Então, a gente está falando de Inconfidência Mineira. A mineira, ela acabou fazendo o quê? Sendo denunciada, né? Tiveram traidores, né? Pessoas que eram ligadas à coroa ficaram com muito medo de morrer, né? E o movimento denunciado, o governo conseguiu debelar e pegou Joaquim José aqui no Rio de Janeiro fazendo divulgação do movimento. Qual foi a finalização de Joaquim José? Foi morto, esquartejado,
como referência para que ninguém nunca fosse contra as ideias e as determinações da coroa, e espalhado seu corpo por todas as regiões por qual ele foi conhecido. Correto? Os demais receberam punições de morte também, mas em cima da hora, por, entre aspas, benevolência da coroa, a metrópole então resolveu dar apenas uma punição de desterro, jogou metade do povo lá para a África e tenta sobreviver no meio do nada. Beleza, pessoal? Então assim termina a Inconfidência Mineira, e eu deixo aí para vocês, não esqueçam de ler o livro A Devassa da Devassa, muito importante para vocês conhecerem mais a fundo e fora dos portões, fora dos muros do vestibular, a Inconfidência Mineira vale bem a pena. E aí vamos entrar agora na Conjuração Baiana, também conhecida como Inconfidência Baiana ou Revolta dos Alfaiates. O nome já deixa bem peculiar que não era uma revolta elitista, né? Bom, é uma revolta popular, é uma rebelião vinda do povo, basicamente por escravos forros, ou seja, escravos que são libertos. Esses escravos vão lutar a favor dos seus do seu grupo, né? Do seu grupo, seus contemporâneos, que ainda são escravos. Então, uma das pautas principais dessa revolta é a liberdade, literalmente o fim da escravidão, tá? Então, você tem aí um caráter separatista, porque se pensou em separar de Portugal, uma vez que Portugal não abre mão da escravidão como forma de trabalho, né? Acontece no ano de 1798, e aí é onde vem o clique, porque vejam, a partir de 1798 eu posso classificar que é uma revolta que foi sim influenciada pela Revolução Francesa. Tudo bem? Ela está quase uma década depois da Revolução Francesa, então é óbvio, a Revolução Francesa sim influenciou esta rebelião. Então você tem ali princípios de igualdade, de liberdade, de fraternidade. Então você tem sim anti-escravidão. Você tem assim movimento abolicionista. Tudo bem? Lembrem, ali a gente já tem vários princípios, né? A Lei Eusébio de Queiroz já foi promulgada, de uma forma, a Lei Eusébio de Queiroz não foi promulgada ainda, mas lá na frente a Lei Eusébio de Queiroz vai ser promulgada sob a orientação que essa mesma galera está fazendo agora, tá? Então a ideia de que precisa sim de separar Brasil de Portugal para que a escravidão deixe de existir, ela foi muito forte nesse movimento que acontece na Bahia, né? Teve a participação do povo, pessoas do povo, de escravos forros, como eu falei, de médicos, de sapateiros, de alfaiates, de padres. Percebam, por que ela recebe o nome de alfaiate se então todos participaram? Porque era a maior representatividade do profissional liberal da época e que tinha também um pé, vamos dizer assim, lá atrás numa história escrava, né? Então muitos alfaiates eram oriundos de escravos ou foram escravos, são os forros. E aí por isso a ideia de que você chame de revolta dos alfaiates, né? Mas sim, os alfaiates participaram porque eles têm uma história escrava muito importante na sua vida, na vida do Brasil, né? Na história brasileira. A principal causa era sim a escravidão, mas entre outras principais causas está a exploração enorme de Portugal frente a toda a população, seja por alto imposto, seja por manter escravos, seja por reprimir com violência por tropas do exército, seja por invadir e tomar as coisas que são suas porque você não paga as devidas taxações, ou seja, tudo ali é jogado em cima de Portugal. Então,
toda exploração portuguesa foi pautada como principal causa. Defendia a liberdade, como a gente já tinha falado, principalmente porque vinha daquela ideia de liberdade da Revolução Francesa, principalmente em relação a Portugal, porque sem isso eles não acreditavam que teria abolição. Então tinha que sair de Portugal, liberdade de Portugal, independência de Portugal, para que ocorresse a famosa abolição que tanto eles pleiteavam, né? Obviamente queriam executar uma estrutura, um sistema republicano de governo, né? E ter uma liberdade comercial. Lembra que o Brasil nesse momento é colônia, e a colônia tem o pacto colonial, só posso fazer comunicação com Portugal, então eu vou me separar de Portugal para poder abolir a escravidão, fazer negociações comerciais de forma livre e ter uma liberdade ampla, geral e irrestrita para todos os cidadãos, tá bom? Após muitos motins, né, e saques e brigas contra as forças policiais, a rebelião consegue ser reprimida, né? O governo metropolitano consegue reprimir aqui na colônia a rebelião, tendo muitos revoltosos presos que depois, posteriormente, vão ser julgados, obviamente condenados ou a desterro ou mortos, correto? Então tá aí a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, talvez primeira grande estrutura que quase levou uma abolição ou uma fragmentação geopolítica na colônia brasileira e posteriormente no Brasil. Nós temos aí ainda, né, famosas revoltas separatistas, a Revolução Pernambucana, que é um movimento que vai ocorrer em Pernambuco, né? Em Pernambuco é normal ter revolta, vai ter revolta assim lá em Pernambuco, que acontece aí por volta de 1917. Uma das principais causas é a exploração metropolitana de novo, pagamento de impostos. Vocês estão vendo que a grande base de revoltas, de reivindicações, é a exploração de Portugal, é a grande alta taxação de impostos sobre os colonos. Então isso acaba sendo um mantra, né? Acaba sendo um mantra. Se vocês começarem a perceber, todas as grandes revoltas têm a ver com questão agrária, questão fundiária, questão de taxação de impostos. Então, se você trabalhar nessa ótica, você manda bem na prova do vestibular, prova do Enem, tá? Claro, é óbvio que é necessário ter toda a gama de conhecimento, essa estrutura de conhecimento maior, mas seguindo nessa linha, vocês conseguem de forma muito importante responder a maioria das questões que baterem na mão de vocês lá no vestibular. Tudo bem, meus amores? Vamos seguindo então. Ela teve participação da classe média, populares, padres militares. Essa foi bem mista, teve até membros da elite, tá? Mas ela não pode ser classificada como uma revolta elitista. Por quê? Porque ela teve todo mundo, né? Obviamente que as pautas principais vão ser a da elite, tá? Mas não podemos falar que ela é de elite, tá bom? Ela é com a elite, tudo bem? Obviamente também pelo tempo, né, pelo time ali, pelo delta T histórico, motivada pelos ideais iluministas de principalmente liberdade e igualdade, assim como na Conjuração Baiana aconteceu, né? Mas vejam só que interessante, os revoltosos, eles pretendiam libertar o Brasil do domínio português, né? Mas esse já é a nível maior. Esse já começa a pensar em algo nacional. Só que o Brasil é do tamanho de um continente. Não tem como um grão de feijão sozinho tentar salvar o pacote inteiro. Ou todo o pacote luta, ou o grão de feijão vai ser consumido na panela. Não tem jeito, né? Então vamos lá. Libertando o Brasil do domínio português, eles instalariam que tipo de sistema aqui? Republicano. Oh meu Deus, que novidade, né? Todas as revoltas que nós temos no país, na época da monarquia, tentavam ser republicanos. Por que será? Alguém já parou para perguntar?
Alguém já parou para pensar? Se eu estou lutando contra a monarquia, eu vou continuar monarca? Não faz sentido. Você meio que toma um averso da monarquia. E aí, a república passa a ser uma boa solução. Por que ela passa a ser uma boa solução? Porque os Estados Unidos fez em 1776. Porque a França fez a sua Revolução Francesa. Porque o Haiti, a partir de 1804, tem sua liberdade. Então, tudo de república está passando no mundo. E eu tenho a França e os Estados Unidos como as principais potências. Nós temos 3 principais potências que foram as primeiras, né? As pioneiras no republicanismo. Nós temos os Estados Unidos, o Haiti e a França. 3 viraram república. Tudo bem, galera? Foi, beleza? Primeira República Mundial, Estados Unidos. Segunda República Mundial, França. Terceira República Mundial, Haiti. E o Haiti, primeira república negra do mundo. Beleza? Fica aí o link para estudar depois. Vamos falar de revolta do Haiti, hein? Vou chamar uma aula só disso, hein? Tudo bem? Fica aí a dica, me cobrem depois. Então, as forças militares do governo repreendem, obviamente, como em todos os outros movimentos, reprimido fortemente pelo governo e os líderes presos e, obviamente, condenados à morte. Sobretudo os líderes que são ex-escravos e negros. Fechou? Esse é o nosso Brasil. Vamos conhecendo da onde vem tanto ímpeto racista do nosso país. Por isso que a escravidão ela foi uma grande chaga no mundo, mas sobretudo no nosso país. Uma grande chaga, uma grande tragédia, né? A gente tem que se policiar o tempo inteiro, lembrar de tudo isso que a gente está falando aqui agora. Bom, alguma dúvida sobre revoltas separatistas? Não. Ok, então vamos passando para revoltas regenciais. Ah, tá acabando a aula. Aula boa, né? Vai rápido, já são quase acabando a aula, mas não tá não, ainda falta muita coisa, a gente vai falar muito ainda aqui sobre cabanagem, balaiada, sabinada, revolta dos malês. Tudo bem? Então vamos lá, começando, revoltas regenciais. Revoltas regenciais porque acontece no período regencial, de 1831, quando Dom Pedro I abdica o seu trono, e vai até 1831 a 1840, quando Dom Pedro II assume como o rei ou imperador do Brasil. Fechou? Então, essas são as revoltas regenciais. Tá um pouco destacado de onde nós estamos falando, mas a gente está tratando hoje a aula só de revoltas. A gente vai ter uma aula disponível sobre primeiro reinado, sobre período regencial e sobre o Segundo Império. Tudo bem? Então vamos lá. Cabanagem, que foi aí no período de 1835 a 1840. Está dentro do período regencial. Qual foi a província aonde aconteceu a situação? Província do Grã-Pará, né? O local é o Grã-Pará. Principais revoltosos: índios, negros e cubanos. Tudo bem? Eu falei cubanos, é cabanos, tá? Perdão, só sem querer. Cabanos. Cabanos. Cabanos significa o quê? Aqueles que vivem em cabanas. Aqueles que promovem a construção de suas cabanas e moram lá dentro, ok? E geralmente nas beiras dos rios. Por isso recebe o nome de cabanagem. Por que cabanagem? Porque é feita a revolta justamente pelas pessoas que moram nas cabanas às margens dos rios. Tudo bom? Tranquilo? Então vamos lá, os principais revoltosos, aqueles que se juntam no movimento: índios, negros e cabanos. Tranquilo? As principais causas, as causas que são até hoje da população ribeirinha: péssimas condições de vida daquela população mais pobre e o domínio político e econômico dos grandes fazendeiros. Tudo é em prol dos grandes fazendeiros, dos grandes proprietários de terra, tudo em prol da questão fundiária. E aí os ribeiros
que são os ribeirinhos, os cabanos, que moram nas cabanas nas margens dos rios, acabam ficando preteridos em toda a estrutura política e econômica do momento. Então eles se revoltam, se juntam, fazendo um movimento de cabanagem. Obviamente que foi um movimento fraco, oriundo de um grupo preterido, que foi facilmente debelado pela metrópole. Né? Pela metrópole, última forma, tá? Aqui já estamos independentes, pelo governo regencial no período, tá? Lembrando que é revolta regencial, galera. Então vamos lá, Balaiada, 1838 a 1841, ocorre no Maranhão, é uma estrutura criada no Maranhão, ou seja, mais um momento Maranhão entrando nas nossas, na nossa história, né? 3 grandes momentos talvez que o Maranhão entre na história. França Equinocial, essa aqui, que é a Balaiada, né? E a outra revolta que nós falamos anteriormente, que também ocorre lá no Maranhão. Tranquilo? Beleza? Então vamos voltar pra cá. Revoltosos. Nós temos aí pessoas pobres naquela região, artesãos, escravos e principalmente fugitivos, são os quilombolas. Aqueles que moram nos quilombos ou que vivem fugidos para os quilombos. Qual é também a reivindicação? Balaiada. Vida miserável, que é a grande parte da população, e exploração dos grandes comerciantes e produtores rurais. Por que ele recebe o nome de balaiada? Porque as pessoas, esse grupo que vai reivindicar, que são o pessoal mais pobre daquela região, os artesãos, os escravos, até os negros fugitivos, eles trabalham carregando os balaios, ou seja, aquelas cestas na cabeça, cheio das coisas que eles vão fazer trocas, vender ou levar, né, porque colheram de alguma forma para a sua aldeia, quilombo ou mesmo casas, né? E por isso o nome balaio, balaiada. Então você tem ali uma grande população mais miserável, uma população muito pobre, que é extremamente preterida pelo governo regencial e foi preterida pelo primeiro reinado, e era preterida antes de ser império, tá? Só que chegou no momento em que eles não tinham mais como sobreviver, e chegaram no seu máximo, e nesse máximo foram basicamente imprensados, né? E sobre qualquer forte pressão, o ser humano ele acaba fazendo coisas como um movimento social contra a estrutura dominante daquele período, chamado governo regencial. Tá ok? Foi altamente também debelada e rapidamente debelada e facilmente debelada pelo governo regencial. Obviamente que sendo da população que era e preterido do jeito que era, fica fácil você debelar esse governo, fica fácil debelar pelo governo. Muitos mortos, líderes capturados, presos, mortos depois, enfim. Tudo bem? Então, vamos seguindo. Sabinada. Bom, a Sabinada ocorre na Bahia. Revoltosos são uma galera mais elitizada, né? Média para elite. E aí são militares, classe média, pessoas ricas. Pessoas ricas, tá bom? Os revoltosos são militares, classe média, pessoas ricas. Então é oriundo da elite. Tudo bem, pessoal? Fica fácil entender isso. As principais causas. Tem um descontentamento. Existe uma discussão em desavença dos militares por causa dos baixos soldos. Ou seja, os baixos salários que eles recebiam. Ok? Principalmente um descontentamento maior com o governo regencial. Tá? Por quê? Porque o governo regencial pretendia mandar uma grande fração do exército para a luta armada lá na Revolução Farroupilha, que está acontecendo no sul, o famoso
a famosa, né, Guerra dos Farrapos, ok? Então você tem aí uma estrutura na qual você tem uma elite militar dominando a revolta. Eles estão revoltados porque estão ganhando pouco e ainda querem mandar eles para a guerra. Então eles fazem uma revolta. Eles fazem um movimento contra o governo regencial. Essa outra classe, que é a classe média e elite, queriam mais o quê? Poder, prestígio e participação política. Queria mais benefício. Tá? Então você junta o útil ao agradável, cria uma estrutura em volta de Sabino. Sabino era o líder da revolução, o líder militar. E a partir daí começam a lutar numa tentativa, durou quase um ano, na tentativa de você fazer a força, na base da pancada, um revés, né, da situação vista pelo governo regencial. Agora percebam que nesse momento, quase que em toda a maioria das revoltas que acontecem no momento regencial, a questão é sempre para aproveitar o governo regencial para mudar alguma estrutura. Por que isso? Por que durante o governo regencial muita coisa aconteceu? Muita bagunça foi feita? Justamente porque não era um governo que se via como legítimo. Era um governo que entendiam que não era para estar ali. Dom Pedro tinha que ter ficado e Dom Pedro II não pode assumir. Então das duas uma. Ou eu tomo o governo de alguma outra forma, ou volto a Dom Pedro I. E aí, papo para uma outra aula, onde a gente vai falar de primeiro reinado, regencial e segundo reinado. Basicamente, foi o momento mais conturbado da nossa história, porque nós não tínhamos na nossa estrutura executiva, do governo executivo, ou seja, do poder executivo, poder de administração, a nossa maior figura, que é o imperador. Então, o imperador não estava ali, logo eu entendo que pode fazer o que se quer. Pode virar uma balbúrdia, pode virar uma confusão. Tudo bem, galera? Então, essa é a ideia que aconteceu, que inspirou, que levou esse grupo de militares, classe média, pessoas mais ricas, a fazerem um movimento chamado Sabinada, que tem origem no nome de um dos líderes chamado Sabino. Tudo bem? Obviamente ela foi lá debelada, os líderes foram presos, a maioria foram desterrados, mas num grande passo, como se tratava de elite de militares, não houve mortes, não diretamente como punição para as lideranças, ok? Então, chegando aí na revolta do Guimarães, uma revolta muito importante, uma revolta que deu muito medo, principalmente aos nossos cafeicultores escravocratas, né? A gente está falando de uma revolta que acontece em 1835, basicamente 31 anos após eclodir a revolta haitiana, a revolta de São Domingos, que gerou aí a independência do Haiti. Então, essa revolta era diretamente influenciada por um termo chamado haitianismo. O que significa isso? É a influência da revolta haitiana em outras estruturas das Américas, né? E que influência é essa? A abolição da escravatura, morte dos brancos que dominaram esses negros, correto? E elaboração de uma república negra do local onde qualquer revolta esteja surgindo. E os malês não foram diferentes. Quem são os malês? Malês eram escravos de origem muçulmana que viam basicamente do noroeste da África, né? E aí você tinha, dentro dessa estrutura, desse grupo, melhor dizendo, que está sendo escravizado, pessoas de elite, lá na África, que sabiam ler e escrever, que eram religiosas, que tinham sido, inclusive, alfabetizadas
por conta da religião. Uma religião que não aceita dominação, que tem o ímpeto de batalha pelo seu próprio ou por Alá. Então você tinha ali um problema. Pessoas letradas, inteligentes, que sabiam ler, que faziam parte de uma elite na África, que obviamente se organizaram e estruturaram um golpe, uma revolta para a tomada do poder. Não eram apenas escravos pegando em machados, foice e facões para sair dando pancada em seus malfeitores. Não, não, não. A gente está falando de algo muito mais elaborado. A gente está falando de algo muito mais organizado. Tá? Obviamente que esses revoltosos, por serem escravos, eram contra a escravidão, né? E eram contra também a imposição do catolicismo. Então olha só que zebra que se meteu quem trouxe esse grupo, né, de pessoas escravizadas para cá. A pessoa escravizou uma galera que era muçulmana, ou seja, tinha uma religião forte no seu ímpeto, que sabiam ler, que eram elite na sua localidade, que eram treinadas, elitizadas. Então, como é que você vai fazer para a pessoa? Primeiro, escravidão, que é retirar a identidade. Por uma lei, isso é impossível. Imposição do catolicismo. Como é que você vai impor para a pessoa que ela vai fazer o catolicismo? Que ela vai ser cristã se ela já é muçulmana? E é muito difícil você converter um muçulmano a outra religião, né? É uma religião muito forte, muito apegada aos princípios. E restringir a prática da sua própria religião, sendo que a religião muçulmana é toda regrada. Você tem horas para orar, horas para se reunir. Então não é uma coisa, não ia ser aceito, não ia ser aceito. Foi por muito pouco que essa revolta não deu certo, muito pouco. Por pouquíssimo eles não tomaram toda a estrutura da Bahia, a estrutura governamental, né? A estrutura administrativa. Foi por muito pouco. Ocorre em Salvador, né? Existem músicas e mais músicas hoje na Bahia, principalmente da axé, que fazem referência aos nagôs, né? Os malês, a língua nagô, são oriundo deles. Mas que é muito importante falar que quase que consegue concluir a estrutura daquela revolta. Foram duramente massacrados, porque ali no caso da ótica local momentânea daquele período, eram escravos tentando uma rebelião. Você tinha um haitianismo para piorar a situação, e aí literalmente é violência extrema e mata o maior número possível de manifestantes, né? Foi assim que a revolta do Malês foi debelada, com extrema violência. Mas eles também usaram de muita violência, porque não iam aceitar ser dominados, e no final das contas a revolta foi sucumbida e não conseguiram lograr êxito. Por muito pouco, quase lograram, tá? Algumas outras estruturas de revoltas gerenciais que ocorreram, que a gente não vai falar aqui porque não cabe no tempo e também não é muito solicitada nos vestibulares. Aí a gente tem a Carneirada em Pernambuco, né? A revolta dos Guanás na Bahia, temos a insurreição do Crato no Ceará, a Abrilada em Pernambuco, Setembrada em Pernambuco. Vai vendo que Pernambuco não para de aparecer. Novembrada em Pernambuco, né? Revolta das Carrancas em Minas Gerais. Então você tem várias estruturas de revoltas que aconteceram. É bom lembrar que a nossa independência ela se deu por uma situação não tão amistosa, mas não houve conflito armado generalizado, genérico. Eu vou tratar isso quando eu falar de independência do Brasil com vocês, né? A nossa guerra de independência, as nossas guerras ou conflitos de independência, eles foram pulverizados, né? Cada ponto brigando por seus ideais
em prol da independência, né? A microhistória ela mostra que houve sim conflitos, guerra de independência, mas a macrohistória nos mostra que nós não nos reunimos como um único corpo só, com o intuito da independência, né? Então, a nossa independência não foi dada, ela foi batalhada, né? Chegou uma hora que abriram mão de tudo, mas a gente brigou para que isso acontecesse. Então, a microhistória ela mostra que houve conflitos, mas esses conflitos não foram unificados, não foram juntos. Então a macrohistória mostra de uma outra forma, a microhistória mostra para uma outra vertente, né? De fato houveram conflitos sim. Então aí várias revoltas que nós tivemos, muitas delas tentaram liberdade, como as revoltas separatistas, entre outros, como nós falamos aqui agora. E aí, para finalizar a aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho da famosa Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, lá na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, hoje Rio Grande do Sul, né, que instituiu a República Rio-Grandense. Barbaridade, correto? Todo mundo deve conhecer a história de Bento Gonçalves, né, hoje um distrito lá de Rio Grande do Sul. Bento Gonçalves que orquestrou aí a inauguração do exército republicano rio-grandense, né, e criou toda a estrutura rio-grandense, da estrutura republicana da República Rio-Grandense. E tudo começa porque eles começam a tentar pleitear a redução do valor do charque, né, porque o charque importado se tornava mais barato do que o charque nacional. E aí você tem o charque nacional definhando, né, sucumbindo, porque o charque argentino, uruguaio, acabava sobrepondo em valor, né, e até em qualidade o rio-grandense. E os produtores rio-grandenses, né, os tancieiros rio-grandenses acabaram sofrendo danos econômicos, né, por conta disso. Isso gerou um descontentamento. O descontentamento foi levado na época, né, ao governo regencial. O governo regencial não quis fazer nada quanto a isso. Obviamente que existia uma ideia, né, um interesse em manter o charque importado mais barato, obviamente. E aí acabou levando esses estancieiros a se reunirem e chegar à conclusão que o melhor seria se separar então do Brasil e se tornarem uma república e fazerem suas próprias regras, para que eles mesmos não se tornassem algo tão dependente do que chama-se de governo regencial. Então, o local Rio Grande do Sul, né, os revoltosos estão os estancieiros, militares libertários, né, que têm a ideia de se libertar de Portugal, do Brasil, membros das camadas mais populares, escravos e abolicionistas. É bom lembrar que, como o Rio Grande do Sul está se tornando uma república, ele abole a escravidão e usa os escravos como contingente para crescer, para elevar, para engrandecer aquela nação que está sendo criada, correto? Ela dura aí 10 anos, essa revolta, 10 anos de República Rio-Grandense, né? Como eu falei, as principais causas, né, estão o descontentamento com os altos impostos cobrados sobre o produto lá do Sul, principalmente o charque, mas também tem outros produtos que eram produzidos pelo Rio Grande do Sul, como couro, mula, entre outras coisas, né? E uma revolta contra a falta de autonomia dessa própria província. Então veja, se eu pago mais imposto, se o charque importado é mais valorizado que o meu, porque eu deixo ele vir mais barato para cá, se ninguém quer fazer com que eu venda mais meu charque do que o outro país, se ninguém está interessado em todos os problemas de impostos cobrados para a gente, então não tem mais por que eu estar filiado junto a essa nação, eu vou me tornar uma nação em separado. E aí cria-se a ideia, né, constrói-se a ideia estrutural de fechar
o Rio Grande do Sul em uma república, né? E aí nós tivemos várias fases importantes dessa guerra. Talvez a principal é quando Bento Gonçalves aceita no seu exército um italiano chamado Giuseppe Garibaldi, né? Que vem com uma experiência do que estava acontecendo lá na Itália, os conflitos internos, né, lá dos Boinas Vermelhas. Ele vem para cá, obviamente que apoia essa construção republicana, apoia de forma efetiva a Guerra dos Farrapos, casa-se com Anita Garibaldi e no final da guerra volta para a Itália, onde ele vai lutar pela unificação italiana a partir lá de 1865, 1870. Tá? Então, ainda temos essa parte do Giuseppe Garibaldi. Tem uma Ministério da Globo chamada a Casa das Sete Mulheres, que trata muito importante, de forma muito importante, desse período histórico, dessa construção histórica de Brasil, né, da Guerra dos Farrapos como um todo. Essa guerra, ela levou muita gente ao solo, muito sangue derramado, chega assim a 100 mil mortos, estima-se algo em torno de 100 mil mortos. Essa quantidade de mortos exorbitantes fez com que ambos os lados parassem, sentassem e entrassem em acordo. Esse acordo ficou denominado como Tratado do Poncho Verde. Esse tratado levou toda a estrutura a por fim, né? Alguns generais do exército Farroupilha foi alocado no exército imperial, outros foram permitidos que saíssem do país, como o caso de Bento Gonçalves. A estrutura republicana veio por terra, não houve punição para nenhum dos dois lados, né? Então os dois lados entraram num acordo para findar a guerra, uma vez que muita gente já tinha morrido por conta daquela situação. Não houve vitoriosos, mas o fim da guerra acontece em 1845, já no governo do Segundo Império. Tudo bem? Há alguma dúvida nesse momento ou não?